O programa a seguir é livre para todos os públicos. Gente, pra quem não sabe, eu sou produtor de teatro musical. Eu produzi o Gospel em 2016, produzi a temporada A Itinerância dele em 2017 pelo estado de São Paulo. Tenho alguns projetos pra produzir, mas não posso falar quais são. E hoje eu quero falar pra vocês um tema que gera bastante dúvida em produção de teatro musical, principalmente em produção. E muita gente já veio perguntar isso pra mim, como que funciona, como faz. E eu acho que questão de ser mais aberto em relação a esse assunto de produção, eu sempre ajudo, dou algumas dicas, mas resolvi gravar um episódio pra falar sobre isso, que é direito autoral. A compra de direito autoral, ela tem vários formatos e eu tenho uma visualização de formato que talvez não seja igual para todo mundo, mas é como eu opero, como eu sei que funciona para mim. Então, se você tiver alguma versão diferente, alguma coisa a acrescentar, pode comentar aqui no vídeo, que toda a informação é válida. O primeiro formato que eu vou falar de direitos autorais, e também acredito que seja o mais comum e mais popular, é o de franquia. Quando você adquire os direitos autorais de um musical para produzir no formato de franquia, é quando você faz a réplica do musical que está em cartaz na Broadway ou West End ou outro país, exatamente igual no nosso país, que a gente chama de montagem oficial, que é aquela que aparece nos sites relacionadas, todas as montagens oficiais que aconteceram no mundo de um musical. No Brasil, a Time for Fun é a que mais faz montagem em franquia. Na verdade, eles só trabalham com franquia. Eles têm montagens brasileiras, mas o seu carro-chefe são de musicais franquias. Qualquer musical que você pegar da Time for Fun em cartazes dos anos, sempre são de franquias. E aí eu vou explicar pra vocês o que difere o musical franquia dos outros. O primeiro fator que difere a franquia dos outros direitos de musicais é que os figurinos, os cenários, toda a parte estética, ela é exatamente igual da Broadway. E geralmente elas nem são fabricadas no país, elas vêm de fora e as produções só usam. Isso é muito comum, para ser exatamente igual eles fazem lá. E geralmente eles têm até material pronto extra e eles mandam para as produções. Porque eles não têm, eles obviamente fabricam e fazem exatamente a montagem da Broadway igual. Outro fator muito importante para que a montagem seja exatamente igual da Broadway é que o diretor, a equipe de direção, de criação, ela vem até o país, no caso, vamos dizer assim, o Brasil, ela vem até o Brasil e ela dirige o espetáculo aqui. Por quê? Porque tem que ser exatamente igual também a direção, marcação, questão de personagem. É claro que cada país, por ter uma cultura diferente, os diretores da obra, eles modificam algumas coisas. A gente tem, esse exemplo é muito claro nas montagens de franquia, porque geralmente a gente tem que adaptar as piadas. Tudo que é de piada, de coisa muito cultural, é adaptado para as pessoas no Brasil, vamos supor, entenderem melhor o conteúdo do espetáculo. Outra coisa bem importante que faz diferença no formato de franquia é como eles trabalham as versões. A gente tem um versionista no Brasil que trabalha em conjunto com a equipe musical do espetáculo e eles trabalham nas versões, também para ver as questões de piada, bordão. Isso na franquia é simultâneo porque a equipe está aqui. A gente vai ver uns outros tipos de trabalho em questão das versões para outros formatos, mas no caso de franquia, a equipe musical do espetáculo, né, original trabalha com a equipe do Brasil para montar as versões para ficar o mais característico do país possível, sem perder a essência do espetáculo. Outro fato importante de saber sobre franquia é que é a versão mais cara de aquisição de direitos autorais para musicais. Porque você tem que pagar a compra dos direitos, o material todo vem de fora, então ele tem um custo padrão que às vezes acaba saindo mais caro. Você tem que trazer a equipe internacional para cá, então tem todo esse custo. E também tem a questão dos royalties, que são os direitos que você paga em cima da obra. Então geralmente toda apresentação que o musical faz, você tem que destinar uma porcentagem de royalties para detentora dos direitos autorais. Vamos supor, a empresa americana que detém os direitos recebe, sei lá, 10% da sua bilheteria. Isso é muito comum. Eu não sei qual porcentagem cada empresa trabalha aqui no Brasil, como que funciona, porque é uma questão de negociação, mas o formato padrão é esse. Vale ressaltar que tem uma outra instituição, que é o ECAD, que é como se fosse um órgão que faz o recolhimento, a tributação sobre a execução da sua obra. Por exemplo, você registra uma música e aí um outro artista canta ela ou faz um show e reproduz essa música.
o ECAD é responsável por recolher o valor sobre o direito autoral da música e repassar para o artista. Para vocês entenderem melhor, teatro musical a gente já paga todos os direitos de reprodução, de uso da obra pros artistas, enfim, para as empresas internacionais. Não sendo necessário a gente fazer esse recolhimento no Brasil. Então é importante ressaltar que quando você for adquirir os direitos autorais de uma obra, que eles incluam no contrato que você não precisa recolher ECAD. Porque o ECAD, obviamente, fazendo seu trabalho bem feito, vai cobrar dos produtores que eles façam esse pagamento, sendo que não é necessário. Outro formato bem conhecido de direitos autorais que a gente que assim, tem algumas variações, é o formato profissional, que é o mais utilizado por maioria das produtoras aqui no país. A gente vai ter a compra dos direitos autorais profissional, onde você tem que fazer o espetáculo, geralmente à risca do que é na Broadway, mas não necessariamente tendo que comprar as coisas lá, você pode produzir aqui, ou não necessariamente produzir igual, você pode alterar, desde que você mande para aprovação fora. Então, sei lá, você vai produzir um musical e você modifica todo o figurino. Você pode fazer isso, desde que você mande para aprovação no escritório que detém os direitos, e eles dando ok, você utiliza. Isso é bem comum no Brasil, muitos musicais têm esse formato, mas também muitos musicais alteram as coisas aqui no Brasil junto com a equipe internacional. Então o direito profissional do espetáculo ele vai mudar muito dependendo da sua negociação. Às vezes o diretor vem para o Brasil, ele ajuda a equipe brasileira a modificar todo o espetáculo, inclusive visualmente falando, mas ainda tem o dedo deles aqui. Ou você modifica e manda para aprovar lá fora. O processo de audições na franquia, por exemplo, a equipe está aqui para definir o elenco. O processo de audições no musical profissional, se não tem um responsável internacional aqui, você tem que mandar o elenco também para aprovação. Tá? Uma empresa que muito faz isso, que pede aprovação, assim, elenco à risca, é a Disney. Mas geralmente a gente tem profissionais da Disney aqui. Mas se não tiver, você tem que mandar e a Disney tem que aprovar esse elenco. Elas são muito rigorosos com o perfil. As versões das músicas, quando a gente faz a versão brasileira, a aprovação também é diferente. Como que é feito? Você pega a versão em inglês numa coluna e aí você põe a versão traduzida, a versão brasileira, e aí você traduz para o idioma original novamente para a produção de fora, a equipe de fora ter certeza que quando você traduzir para o português, não perdeu o sentido da versão em inglês. Isso é verdade. E é muito importante que você faça isso certinho, porque eles precisam aprovar as versões. Eles não podem aprovar nada sem ver, sem saber como o sentido que ficou a letra, vamos dizer assim, o sentido da história. Não pode perder. Afinal, a gente já falou que letras e coreografias, elas têm que contar a história. Então, quando traduz para outro idioma, isso também não pode se perder de maneira alguma. E tanto franquias quanto montagem profissionais, elas entram como montagens oficiais. Vai depender muito de como a venda é feita para o Brasil. Franquias automaticamente são consideradas listadas como montagens oficiais. Mas as montagens profissionais, dependendo de como é feita a negociação, aí elas são consideradas oficiais. Que aí você vai ter a montagem brasileira oficial de representação. Mas ambas, franquias e profissionais, são oficiais, ok? Montagens amadoras. A direito de montagem amador que difere da profissional é que ela não é uma montagem oficial. Por quê? Porque geralmente quando a gente vende a montagem, os direitos amadores, eles são para produções que não têm o mesmo recurso financeiro, mesma grandeza, vamos dizer assim, que vão ser feitas nas montagens profissionais. E que também não são consideradas, na maioria das vezes, oficiais. Então, as montagens amadoras elas vão ser mais baratas tanto na compra quanto no custo de produção. Isso é muito importante porque algumas produções amadoras às vezes são realmente consideradas profissionais, né? Não, burocraticamente não são, mas em estética às vezes acabam sendo consideradas. Porque às vezes mesmo sendo amadoras, elas são elevadas a um nível estético muito grande. A diferença da montagem amadora para profissional é que você recebe o material, que a gente chama de bíblia do musical, onde tem detalhado tudo, e você acompanha, monta o que você pode daquela bíblia. Então não necessariamente você tem que seguir a risca esteticamente, porque você vai adaptar com os recursos financeiros que você tem. Porém, você não pode, de maneira alguma, modificar a história ou o musical, as músicas, para isso. Eu não entendi uma coisa. Então quer dizer que a pequena sereia é amador? Não, ela é profissional. Ah, porque do jeito que você falou, parecia que na amadora você recebe o book.
Não, você recebe o book em todas. A única diferença é que, por exemplo, na Pequena Sereia, a direção estrangeira veio, modificou todo o espetáculo aqui, ela fez uma versão totalmente nova, mas assim, a equipe internacional estava aqui. A diferença da amadora é que você recebe a Bíblia do espetáculo, mas você não é obrigado a seguir. Porque você tem que saber se você vai ter recurso financeiro para fazer. Na profissional você é obrigado a seguir a Bíblia. A prestação de contas de uma montagem amadora, ela é muito diferente de uma montagem profissional. Ela não é rica nos mesmos detalhes. Até porque a detentora dos direitos sabe que na montagem amadora você não vai realmente cumprir, mas que você precisa prestar contas de como você fez o espetáculo, até porque foi aquilo que a gente já falou, não pode mudar o espetáculo, a história e as músicas. Só que a prestação não é tão rigorosa quanto uma profissional. Em todos os casos de compra de direitos autorais, você precisa mandar para a empresa um portfólio do seu trabalho como produtor ou como empresa no Brasil. Por quê? A empresa precisa saber se sua empresa ou se o produtor responsável está capacitado para produzir esse musical no Brasil. Nas montagens amadoras, isso não é tão rigoroso, mas quando você fala de montagem profissional e franquia, isso é muito grande. A gente pode até ver assim, um exemplo de a negociação, as pessoas que compram os direitos no Brasil irem para fora comprar em outro país, para que isso seja muito bem formalizado e que haja essa credibilidade. Então é muito diferente quando você vai comprar os direitos amador. Você não tem toda essa coisa rigorosa, você precisa comprovar a experiência, mas não igual quando você vai comprar os direitos profissionais. Direitos Kids e Júnior são direcionados para o público infantil. Nesse caso, o espetáculo ele pode ser interpretado por adultos, para um público infantil, ou são direitos que a gente adquire para as próprias crianças, enfim, fazer o espetáculo. Mas aí vai depender do formato que você adquire e do tipo de musical. Nesse formato, geralmente o musical ele é encurtado, vamos dizer assim. Tem umas versões menores, geralmente duram 1 hora o musical quando é voltado para o público infantil. Então quando você adquire o formato infantil, né, nesse caso vamos dizer o Júnior, ele geralmente tem duração de 1 hora. As músicas que tem um teor um pouco mais pesado, vamos dizer assim, elas são cortadas do espetáculo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do gospel que eu fiz, que a versão Júnior ela tinha 1 hora de duração e, se eu não me engano, acho que 5 músicas do espetáculo elas eram tiradas por conta do teor e do conteúdo. Então eles também encurtam a história e as músicas acabam perdendo um pouco de sentido. Não existe tanta burocracia na aquisição desses direitos e geralmente eles são usados também para montagem acadêmica, que é o que a gente tem bastante esse formato aqui no Brasil, principalmente em escolas de teatro musical. E até os direitos do musical eles ganham um outro nome, que é o School, que é o Júnior, mas a gente fala que é voltado para a escola, então a gente chama de direitos School, que não modifica nada, gente, é a mesma coisa. Os direitos nesse formato, eles também podem ser pagos por apresentação. Você não compra os direitos autorais da obra e paga os royalties. Geralmente você paga só os royalties. Mas foi aquilo que eu disse no começo do vídeo, depende da negociação. Cada formato é um formato, mas normalmente você só paga os royalties. E aí eu quero citar para vocês uma empresa que tem, vamos dizer assim, todos esses formatos, ela é bem conhecida, que é a divisão teatral da Disney, ou Disney Theatrical Rights. Essa divisão da Disney, ela cuida dos direitos de musicais, tanto para a produção de Broadway, quanto para a venda de direitos autorais para outros países. E ela também vai ter vários tipos de versão, profissional, amador, school, junior e kids. Então a Disney, ela realmente divide muito bem cada conceito de compra de direito autoral. Se você acessar o site, por exemplo, da divisão musical da Disney, você vai ver que tem até, inclusive, outras obras da Disney que não tem montagens da Broadway, que são vendidas somente para o público infantil. A Disney também ela é bem crica no sentido de compra de direitos autorais. Porém, a gente entende que eles querem manter o padrão estético do espetáculo. Eles são muito rígidos na aquisição dos direitos, assim, como eles vendem, como você monta. Então é muito bacana ter a noção de que a Disney é uma empresa muito responsável nesse sentido de manter o padrão conceito Disney. Gente, então é mais um episódio de Sessão Popular, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação adicional em relação a direitos autorais ou qualquer equívoco que a gente tenha cometido aqui no canal,
podem comentar aqui embaixo, pra gente é muito importante saber o que vocês estão achando do canal e do conteúdo. E eu peço que vocês aguardem pra semana que vem mais um episódio de Sessão Popular. Até mais!